No início a palavra era com Deus o Altíssimo. Na criação glória velada, em Jesus tudo que é Deus. Outro nome igual não há, outro nome igual não há. Só Jesus Cristo, homem Deus. Outro nome igual não há. Filho de Deus e Rei. Outro nome igual não há. Só Jesus Cristo. Se esvaziou e o céu deixou, sim. O Santo Deus homem se fez. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Outro nome igual não. Amém. Eu, no domingo passado, quinta, no domingo de manhã, hoje de manhã e hoje, na verdade, eu diria que no último sermão do ano e nesses 3 primeiros do ano, eu preguei um sermão só, com 4 pontos, e um ponto ficou para cada um dos dias. Nós vimos que o propósito de Deus para a mente que foi forjada em nós pela graça soberana de Deus é fornecer iluminação, luz da verdade para a fornalha do nosso coração. E o Espírito Santo, tendo nos regenerado por uma semente incorruptível, fazendo essa mudança fundamental no mais profundo do nosso coração, faz com que essa verdade chegue nessa fornalha, em vez de ficar como no coração de cristãos nominais, ou como eu usei várias vezes o exemplo, no coração de Satanás, que a verdade chega lá, ele conhece profundamente todas as verdades teológicas que nós conhecemos, e até melhor do que nós, neste mundo, e no entanto o coração dele é totalmente hostil a Deus, porque a verdade numa fornalha, o combustível a gente viu, numa fornalha apagada é inútil, e o Espírito Santo ignora a verdade no coração de Satanás. Portanto, a hostilidade, o ódio que ele tem a Deus, o desprazer, continua igual. Mesmo tendo um profundo conhecimento de Deus, isso só alimenta o desprazer e a falta de qualquer deleite em Deus. Então desperta todos os outros tipos de sentimentos opostos. No coração do homem é a mesma coisa. É por isso que o homem vive como se Deus não existisse. Ele é um cristão nominal. Ele tem tédio a respeito de Deus, das coisas de Deus, porque essas verdades, em vez de queimarem, elas chegam numa fornalha apagada. Então a mente, a gente viu, ela fornece iluminação da verdade para a fornalha do coração, e o coração que foi dado a nós por causa da verdade do Evangelho, daquilo que Jesus comprou para nós. Ele comprou muito mais do que perdão e justificação. Nós vimos que muito longe disso ser o propósito da morte de Cristo, a nossa justificação, isso foi só o meio para alcançar aquilo que Deus realmente intenta, que é um coração que arde com essa verdade em deleite, amor, alegria, paz, e uma paz que excede a todo entendimento, a paz de Cristo, que ele disse: eu dou a vocês a minha paz, a paz que o mundo não conhece. Vocês podem ter a aflição que for no mundo, mas vocês vão ter minha paz. Nunca a aflição vai conseguir sobrepor a paz. Por isso a gente viu absurdo as teses da nossa geração para se alinharem com o pensamento politicamente correto ou com a psicologia secular, de que um homem redimido por Deus pode ficar desesperado de tal maneira que a paz de Deus seja sufocada e ele fique totalmente desesperado. Nós sofremos, mas mesmo em nossa tristeza, Paulo diz, tristes, mas sempre alegres. Há uma alegria muito maior do que as tristezas. Paulo sentiu o espinho, mas ele disse: eu me deleito nas minhas fraquezas. Ele está falando das fraquezas do corpo, das fraquezas
que causam dor e sofrimento. Ele diz, eu me deleito. Em vez disso me levar ao desespero, me leva ao deleite, porque eu conheço mais da graça de Deus. Você vê, esse é o caminho. Então, as afeições queimam por causa da visão, da beleza de Cristo, e a implicação que eu quero falar nessa noite, então, é que o que deve ser pregado na igreja, o que é um sermão de acordo com o Evangelho, o que é pregar o Evangelho, como você deve avaliar, isso que está sendo pregado é o Evangelho, ou isso não é o Evangelho. Nós normalmente achamos que determinados temas dizem se o que está sendo pregado é o Evangelho ou não. Se alguém está pregado em como ganhar dinheiro, isso aí não é o Evangelho, isso aí, esse cara está pregando a teologia da prosperidade, mas se alguém está pregando a santidade, nós pensamos, isso aí é o Evangelho, mas muitas das vezes, na verdade, não há nenhuma diferença. O que está pregando sobre a teologia da prosperidade está falando algo sobre o homem, e quem está pregando sobre santidade, santificação, está pregando algo sobre o homem. Não está pregando o Evangelho e a verdade de Deus que incendeia o coração em afeições santas. O que está acontecendo é o homem aprender uma maneira dele mesmo ser tão agradável a Deus nele mesmo que Deus fica em dívida com ele. E o que ele faz ele faz de tal maneira que ele pode comparar o que ele faz com o que os outros fazem. Porque é algo que ele está fazendo, é algo que ele está operando e oferecendo a Deus. Portanto, ele pode comparar e achar que o que ele faz é maior ou menor. É óbvio que isso não é o Evangelho. Então, nós pregamos a mente, mas como nós não temos nenhuma condição de fazer nada na fornalha, que é o coração, então o pregador ele tem um limite. Tudo que ele tem que fazer é colocar combustível, pregar a mente das pessoas e colocar combustível na fornalha, que é o coração, porque a porta para isso é a mente. Mas se isso vai queimar ou não, o pregador não tem nenhuma, não é que ele não tem interesse sobre isso, não é que ele não quer que isso aconteça, é que ele não tem nada a fazer a esse respeito. Realmente, a não ser que o Espírito Santo faça isso, toda a verdade não muda alguém. Ouvir os maiores sermões não muda alguém. As pessoas que gravitaram em torno do apóstolo Paulo, muitas delas não foram transformadas, apesar de você poder pensar que Romanos é a coisa mais maravilhosa. Parte das pessoas que receberam a carta e parte da geração que ouviu ele pregando, não foi nada tocado por essa verdade. Parte daqueles que eram cristãos não gostavam de parte do que Paulo escrevia e dizia. Parte da igreja dos Gálatas acabou odiando o que Paulo estava dizendo. Você vê, se não houver todo esse combustível no coração que não se incendeia, é inútil. Então, o que nós devemos pregar? O que é um sermão que realmente está pregando o Evangelho? E qual é o tema? Nós sabemos que alguém pode pregar sobre como ganhar dinheiro e como ser santo, mas o tema não é o tema certo. É o mesmo tema com outras caras, com outras nomenclaturas. Mas, na verdade, todo sermão só tem um tema. Nós pregamos Cristo. Quando alguém pergunta o que o cristianismo oferece, todo cristão devia saber imediatamente, oferece Cristo. É isso que o cristianismo oferece. Eu já disse isso aqui, quando essa pergunta é feita a cristãos, cada um dá uma resposta. E tudo fica muito complexo e complicado. Porque um diz, olha, oferece o que você está precisando. Eu estou com um problema enorme, então ele oferece isso para você. E o outro está precisando do quê? Então oferece isso. Você vê, isso é engano, mas é sutil. Porque pode ser uma coisa que pareça muito espiritual. Não é aquilo que a pessoa diz que o cristianismo está oferecendo. Então, que tipo de pregação, o único tipo de pregação vai trazer a realidade disso que nós vimos, nisso que eu chamei de um sermão só, dividido em 4, nesses 4, no último domingo do ano, e nesses 3 primeiros cultos. Então, a resposta certa é que nós pregamos Cristo crucificado. Todo sermão é sobre isso. E se ele não for sobre isso, não importa se ele fala sobre santidade, como você ser santo, o tempo todo, ele é tão nocivo quanto aquele que falou como ganhar dinheiro. E está tão longe do Evangelho quanto, porque não existe distância de aproximação da verdade de Deus. Ou você está pregando a verdade de Deus, ou o engano.
Então Paulo não diz de maneira nenhuma que existe o evangelho, algo mais próximo do evangelho, algo que vai se distanciando. Ou é o evangelho, ou é totalmente oposto do evangelho. Ou o que está sendo dito é o que Deus disse, ou seja anátema. Não seja mais anátema, menos anátema, dependendo de como foi dito, quanto foi dito. Se é o que Deus disse, é o evangelho. Se não é aquilo que ele revelou em seu Filho perfeitamente, seja anátema. Não importa, não há uma graduação aí. Então a resposta curta é que nós pregamos Cristo crucificado. 1 Coríntios 1, 23. Ou como Paulo coloca em Efésios, nós pregamos as insondáveis riquezas de Cristo. Em cada sermão, o interesse é mostrar como a insondável riqueza de Cristo se manifesta naquilo de específico que pode ser o tema, o subtema do nosso texto. Ele pode estar falando, tocando determinada parte da nossa vida, mas sempre o tema é as insondáveis riquezas de Cristo. Como as insondáveis riquezas de Cristo superam todas aquelas coisas e nos faz viver aquelas coisas de uma maneira que Deus é totalmente honrado. Ou simplesmente pregar Cristo, como está em Gálatas 1,16. Então, o que você sabe, eu sei, é que a maioria dos sermões não são sermões sobre o Evangelho, porque não é sobre isso que eles estão tratando, e nem o objetivo deles é encher a fornalha do coração dessa verdade sobre a beleza de Deus em Cristo, para que ela arda simplesmente em afeições. Então o que significa isso? Pregar Cristo crucificado. O que está envolvido nisso que Paulo diz, pregar as insondáveis riquezas de Cristo. Você pode dizer assim, mas se o único tema de cada sermão é um só, não vai se esgotar? Óbvio que não. Paulo diz que eu vou pregar as insondáveis riquezas de Cristo. Se elas são insondáveis, se nós não temos como sondar, ou seja, se a sonda da mente humana não tem como nunca, jamais, em toda a eternidade, penetrar toda a riqueza, como é que ela vai se esgotar? Então, se alguém prega alguma outra coisa que não são as insondáveis riquezas de Cristo, não é porque não teria mais o que ser dito. Então, eu quero dizer 5 coisas. É óbvio que isso não esgota essas insondáveis riquezas, mas 5 coisas que essa verdade, se é uma pregação que está de acordo, não é, com a verdade, tem que ter. E depois que a gente vê, a gente explica um pouco cada uma delas e no final vê uma aplicação. Então esses são os focos que magnificam Cristo. O objetivo de todo o sermão é magnificar Cristo diante de nós, para que a fornalha dos nossos novos corações queimem em afeições santas que manifestem a beleza de Deus em Cristo, as insondáveis riquezas de Cristo. A primeira coisa que essa primeira coisa que precisa estar contido nisso é que a criação, a história e toda a realidade, ela é o design de Deus para exaltar Cristo. Não tem nada na criação que foi criado com outro propósito que não fosse exaltar Cristo. Tudo na criação, toda a realidade, tudo que nós tocamos tem esse propósito. E a segunda coisa é que o amor de Cristo, o amor final de Cristo é Cristo. O amor final do Pai é o Filho, o amor final do Filho é o Pai, o amor final do Pai e do Filho é o Espírito Santo, o amor final do Espírito Santo é Cristo. Por isso que tudo que o Espírito faz é ser um holofote apontando para Cristo. Ninguém que pode falar que o Espírito está fazendo algo, se o que o Espírito está falando é sobre Ele mesmo, ou não revelando tudo o que Cristo é, não é o Espírito. O Espírito, ele vem, você pode achar, mas isso é tão humilde, né? Porque o Espírito, em vez de exaltar a si mesmo, ele aponta só para Cristo. Faz isso, como o Filho fez com o Pai. Ele vem revelar Cristo. Então ele é como um holofote mesmo, que quando você tem lá uma obra de arquitetura, ou como o Cristo Redentor é iluminado, né, aqui no Rio, você vê tu passa ali perto, você vê aqueles holofotes, que você não sabe nem de onde está saindo no meio da mata ali, para o Cristo lá. Então de longe você vê, é lindo, mas os holofotes você não vê, porque o objetivo do holofote não é aparecer,
ele está escondido, ele está apontando para outra coisa. Holofote não aponta para o holofote, não é? Assim é o Espírito Santo, ele aponta para Cristo. O amor de Cristo é Cristo, o amor de Cristo é o Pai, o amor do Pai é Cristo, e isso é exaltado em tudo que o Pai faz, em todo o plano eterno de Deus. Sem essa coisa no centro, o que está sendo pregado não é o Evangelho, não é a verdade de Deus. A terceira coisa é que a cruz de Cristo exalta Cristo, e esse é o propósito final da cruz. O propósito final da cruz não tem a ver comigo, nem contigo, nem com o universo. O propósito final da cruz é Cristo. A quarta coisa é que o nosso novo nascimento, a nova criação pela semente incorruptível, como nós vimos, ela visa a exaltação de Cristo em nós. Nós recebemos uma nova natureza, como nós vimos, é porque havia dois problemas que impediam o deleite final em Cristo, que é a razão pela qual nós somos criados. Era que nossos corações preferem coisas que não é Deus, se alegram nelas, se deleitam nelas, se regozijam nelas, tem prazer em falar sobre elas. A dificuldade de falar sobre assuntos é só quando ele não nos domina, não nos enche. A pessoa diz, eu tenho uma dificuldade de testemunhar sobre Cristo. Isso é um problema cardíaco, não é um problema de timidez, é um problema cardíaco. Se o cara ama um clube de futebol, ele não sente essa dificuldade, esse tipo de timidez. Pelo contrário, ele consegue ir para a internet e fazer algo vergonhoso para os cristãos, que é ficar lá se gloriando, debochando do outro por causa de um clube de futebol. Não é assim? Ele não se sente constrangido em ser até inconveniente, porque minutos antes ele está falando sobre a glória de Cristo, a mesma pessoa. Minutos depois, ele está debochando do outro por causa de futebol. Futebol não é ruim, mas pode fazer você fazer coisas ruins, não é? Então lá no mesmo lugar onde ele está falando sobre a soberania de Deus, a santidade de Cristo, daqui a pouco ele está fazendo algo assim, porque ele não se sente intimidado, ele não sente sobre isso em nenhum lugar. Como a gente fala assim, eu tenho dificuldade de falar sobre meus filhos, como assim? Eu os amo. Então quando alguma coisa gera encanta nosso coração de alguma forma, expressar isso é mais do que natural. A gente olha para uma criança linda e diz, olha que lindo. Você não fica constrangido de dizer isso. Mas se Jesus é essa beleza final em nossos novos corações, essa fornalha está queimando em afeições, então a gente é como Paulo, ai de mim se não pregar o Evangelho. Ou então o amor de Cristo nos constrange. Então o novo nascimento é a nova criação, o design dela é a exaltação de Cristo. Em último lugar, a santificação é a transformação de nossas vidas para a exaltação de Cristo, e esse é o design divino em nossos corações, ao mostrar a beleza do seu Filho para nós. Ela nunca vem de você ir lá para o Monte Sinai olhar para a lei, ela vem do encanto pela beleza do Filho, ela vem de você ter o sentimento do Pai que diz, esse é o meu Filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. Essa é a fonte da santificação. Então o que é surpreendente e chocante é que todos os atos de Deus, cada pensamento de Deus, de uma eternidade a outra, tem como foco Cristo. Tudo é sobre Cristo. E o que significa que o objetivo de Deus é exaltar Deus. O propósito de Deus é exaltar a si mesmo, não é? Já que Cristo é a exata expressão do Deus Pai e do Deus Eterno. E esse é o objetivo de Deus e é o objetivo de Cristo, e você vê o objetivo do Espírito Santo. O que o Espírito faz? Exaltar Cristo, que é exatamente a expressão do que Ele não é Deus. O propósito do Pai é dizer, esse é meu Filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. E o do Filho é dizer, eu faço tudo para a vontade do meu Pai. Pai, glorifica o teu nome, quando Ele está indo para a cruz. E ao dizer sem rodeios isso, Deus, tudo que Ele faz é para exaltar Deus, manifestar Deus, glorificar Deus, e que tudo que Cristo faz é para manifestar Cristo, exaltar Cristo, mostrar Cristo, é dizer que Deus está radicalmente comprometido com a sua própria glória, e em mostrar e exaltar o valor absoluto dessa glória. Qualquer sermão que não tem essa direção, não importa se ele está falando sobre a vida mais santa possível, ele é tão ruim quanto que estava falando sobre ganhar dinheiro.
Então, Cristo está radicalmente comprometido em mostrar e exaltar a glória de Cristo, porque ao exaltar e mostrar a glória de Cristo, ele estava exaltando e manifestando a glória do Pai, porque ele é a imagem do Pai. Ele é a perfeita manifestação do Deus eterno. Então, se você realmente ficar diante da verdade de Deus, você chega diante de uma crise. E as pessoas que não chegaram diante de uma crise, nunca chegaram diante do Evangelho. Há pessoas que acham muito natural o Evangelho. Como eu disse, quando as pessoas dizem que Cristo, o que o Evangelho oferece? E ele oferece um Cristo para dar coisas às pessoas, casamento melhor, ou então uma vida moral que faça ele se sentir digno de alguma coisa diante de Deus, ou qualquer coisa. O ser humano acha natural, o ser humano acha normal, ele não entra em crise. Ele não precisa ser regenerado para não ficar ofendido. Ele não precisa ser regenerado para não ficar escandalizado. Ele pode compreender perfeitamente aquelas motivações daquelas pessoas que estão se dizendo cristãs, mas quando a gente prega que a glória de Cristo continuamente é exaltar a glória do Pai, não é? E que a glória do Pai aponta totalmente, e tudo que ele faz é exaltar o Filho, e tudo que eles fazem é para exaltar a si mesmo, o Espírito para exaltar o Pai, o Filho para exaltar o Filho, o Espírito. Isso força necessariamente a nós enfrentarmos uma crise. Não é? Será que você vai se regozijar com isso? Isso vai ser o combustível que vai fazer a fornalha do seu coração explodir em afeições a Deus, de tal maneira que cada vez que essa verdade é manifesta de todas as formas, você queima em afeições que te fazem cada vez mais parecido com Cristo, para a glória de Cristo. Ou seja, sempre que Deus defende, manifesta, glorifica a si mesmo, isso te causa uma alegria indizível e cheia de glória. Ou o ser humano se ressente do fato de que eles mesmos não são o valor supremo no coração de Deus. Ou seja, tudo que Deus fez e faz, a motivação final não são os eleitos. Há os eleitos, há o plano eterno que incluiu os homens, mas o objetivo não são eles. Deus quer mostrar a sua multiforme sabedoria nos séculos vindouros. Deus quer mostrar a glória da sua graça em Cristo, para sempre. Esse é o foco. É por isso que Deus está fazendo todas essas coisas. É por causa de Deus mesmos. Então, ou você se gloria nisso, ou você se ressente. Ou então isso para você não é algo que te incendeia, inflama, como a fornalha de Nabucodonosor aquecida 7 vezes mais, que é o que devia ser os nossos corações. Então, ninguém podia se dizer cristão, ou de fato valoriza Cristo, até enfrentar essa realidade. Até que olhar para os seus próprios corações e veem que se Deus faz tudo para a própria glória de Deus, e que os homens e a criação não é o alvo do propósito final de Deus, se a pessoa realmente não viu isso, ela não valoriza a glória de Cristo até que ela tenha enfrentado essa crise que seria natural no homem. Pensarmos, eu sou supremo no coração de Deus. As pessoas são supremas no coração de Deus, ou Deus é supremo no coração de Deus? Por que as pessoas tentam perverter o Evangelho para salvar alguém de qualquer maneira? É óbvio que não era porque Deus é supremo. Ele vê que o ser humano tem um valor supremo, que ele pode até falsificar a verdade, contanto que ele consiga colocar mais um. Ou seja, eu sou o homem, um parente meu, porque muita gente fala assim, você está falando isso sobre esse determinado tema, porque um filho teu não aconteceu isso isso com o seu pai, com o seu avô. É óbvio que já aconteceu essas coisas com os nossos familiares, porque nós temos família, elas estão no mundo, nem todas elas foram chamadas por Deus, mas as pessoas se argumentam como se isso tivesse algum valor. Ou seja, elas realmente acham que a verdade é moldada dependendo das pessoas que eu amo no mundo. Então nós falamos que Deus, você vê, por que as pessoas têm ressentimento e dificuldade com as doutrinas da graça? Porque elas deixam claro que o ser humano
não é o foco que moveu Deus a fazer todas as coisas. Não pode ter sido esse o foco que fez Deus fazer essa escolha soberana. Ela é segundo o beneplácito da sua vontade. As pessoas se ressentem, elas dizem que são cristãs, mas elas falam, Deus faz tudo para a sua glória, mas é mentira. É óbvio que se elas veem que se Deus fizer algo para a glória delas, que não coloca o ser humano em primeiro lugar, ou o coloca numa posição que eles acham que o ser humano merece estar, ela não acha que Deus devia fazer algo totalmente para a sua glória. Então, na verdade, é mais do que isso. Não é que Deus faz tudo pelos eleitos, mas é que Deus, na verdade, nem faz tudo por causa deles. Eles são um meio de Deus fazer, a razão pela qual Deus faz todas as coisas, mas eles não são o propósito. E se nós cremos nisso, tudo muda. E muitas pessoas vão dizer, não, Deus faz tudo para a glória dele, isso é maravilhoso, mas você vai ver que quando a vida acontece, elas se ressentem. Porque quando nós pensamos que Deus faz tudo para a sua glória, Paulo tinha um propósito de ir para a Espanha pregar. Ele podia dizer que isso é espiritual, que isso era o ministério dele, que isso era o chamado dele, mas você vê que ele nunca vai conseguir ir para a Espanha pregar, porque ele vai ser preso, e depois ele vai ser condenado à morte, mas ele não se ressentiu, porque era verdade que ele só queria pregar na Espanha para a glória de Deus, e ele percebeu que não era o que Deus queria, portanto não é mais um problema para ele. Agora, quando a gente se ressente, eu quero ter saúde só para a glória de Deus, mas aí a saúde não vem, a gente fica ressentido, então não era para a glória de Deus, porque óbvio que eu devia pensar, olha, se isso vai trazer mais glória a Deus, então é isso mesmo, é isso que eu vou querer. É por isso que Paulo disse que eu vou abraçar as minhas fraquezas. Ele diz, porque se isso me mostra mais de quem Cristo é, mais a beleza de Cristo. Você vê, a coerência. Então é claro que as pessoas vão perguntar, se Deus é supremo no seu próprio coração, e se Ele é supremo em seu próprio amor, como Deus ama a cada um de nós, que Ele chamou e colocou em Cristo? Ou Ele apenas ama a si mesmo, a sua própria glória? Então, isso é que é respondido quando nós pregamos somente Cristo e Ele crucificado, e por isso esse sempre é o tema, não é? Então, antes de você olhar, de a gente olhar rapidamente para essas 5 coisas que a gente viu, considere 2 Coríntios 4, de 4 a 6, não é? A glória de Deus, a glória de Cristo, a glória do Espírito, é tudo no qual de fato move o coração infinito de Deus. A Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo diz assim, no versículo 4, de 2 Coríntios 4, o evangelho da glória de Cristo. Pregar o evangelho é isso. Se alguém prega alguma coisa que não está apontando totalmente para esta glória, essa glória infinita de Cristo apontando para o Pai, do Pai apontando para o Espírito, tão somente voltado para a glória de Deus, não é o evangelho. O nome é o evangelho da glória de Cristo. Então, mas que glória é essa? Paulo diz assim, o evangelho da glória de Cristo. No versículo 6, ele diz, o conhecimento da glória de Deus. Você vê, tudo leva para isso, o evangelho da glória de Cristo, o conhecimento da glória de Deus, mas assim que ele se refere à glória de Cristo, ou à glória de Deus, ele quer deixar claro que a glória de Deus, a glória do Pai, a glória do Espírito é a mesma coisa. Então ele diz assim, no versículo 4, a glória de Cristo, mas aí Paulo logo acrescenta, que é a imagem de Deus. Então é da glória de Cristo, mas Cristo é a imagem de Deus. Diz assim, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeçam a luz do evangelho da glória de Cristo. O evangelho só tem esse tema, a glória de Cristo. O diabo cegou os homens para quê? Para não verem a glória de Cristo. É por isso que existe o evangelho, para manifestar essa glória. Então ele fala, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, para deixar claro que a glória de Cristo é a glória do Pai, é a mesma coisa. E assim que ele se refere à glória de Deus, no versículo 6, ele vai falar na face de Cristo. Você não pode, ou seja, a glória de Cristo, o evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quando ele fala
de maneira oposta, ele diz assim no versículo 4, 6, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Agora, ele, em vez de falar o evangelho da glória de Cristo, ele está falando do conhecimento da glória de Deus. Aí ele fala, na face de Cristo. Você vê, quando ele falou o evangelho da glória de Cristo, ele logo colocou, que é a imagem de Deus. Quando ele falou de maneira, vindo pelo caminho contrário, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, aí logo diz, na face de Cristo. Você vê, você não tem a glória de Cristo no evangelho que seja diferente, porque ele é a imagem de Deus. E você não tem o conhecimento da glória de Deus em outro lugar, a não ser na face de Cristo. Em outras palavras, a glória de Cristo é a glória de Deus. A glória de Deus é a glória de Cristo. Existe uma única glória divina. Quando o Espírito Santo está apontando totalmente como holofote para Cristo, o que ele está manifestando é o quê? É a glória de Deus, porque ele está manifestando totalmente a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, o que significa pregar a glória de Cristo? Isso é pregar o Evangelho, porque você vê, o Evangelho é o Evangelho da glória de Cristo. Quando nós olhamos para esses focos da pregação, você vai ver que a glória de Deus sempre inclui a glória de Cristo, a glória do Pai, do Filho e do Espírito, e a glória de Cristo inclui a glória do Pai, e tudo existe para a glória de Cristo, porque tudo existe para a glória de Deus. Então, pregar a glória de Cristo significa esclarecer, deixar claro para as pessoas em cada sermão, não importa que subtema esteja sendo tratado, que toda a criação, toda a história, toda a realidade é para a glória de Cristo, que é a glória de Deus. E que todo o evangelho que eu prego é o evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, em Isaías 43, 7, a Bíblia diz que nós fomos criados para a sua glória. No Salmo 19, 1, a gente vê que os céus proclamam a glória de Deus. E para tornar esse design divino explicitamente claro, em que você não pode olhar nada de micro ou de macro no universo e pensar que isso foi feito com outro propósito. Qual o propósito disso? O que isso quer mostrar? Colossenses 1,16 é mais direto assim, não é? Um dos versículos mais maravilhosos, impactantes da Bíblia. Todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele, não para mim, não para você, incluindo eu e você. Fomos criados para ele, para quê? Para manifestar a sua beleza, para manifestar a sua glória, para manifestar o seu valor infinito. Então Cristo trouxe tudo, ele que criou tudo, mas ele criou tudo para quê, queridos? Para a glória de Cristo. Cristo criou tudo para a glória de Cristo. Sabe, Deus criou tudo para manifestar a sua própria glória. Toda a realidade existe para a glória de Cristo. A glória do seu nome, a glória a sua honra infinita, a sua fama, o seu louvor. Ou seja, toda pregação deve encher o coração dessas verdades, para que a fornalha do coração queime em afeições santas para com Cristo, que é a razão pela qual nós fomos justificados. Era porque havia, como eu disse, dois obstáculos para esse deleite final em Cristo, como o Pai se deleita em Cristo, ou esse deleite final no Pai, como Cristo se deleita no Pai, e como o Espírito se deleita no Pai e no Filho. Havia dois obstáculos, que era a ira de Deus sobre nós, um problema no coração de Deus, e o problema no nosso coração, que é o que provoca a ira de Deus, é que nós tratamos outras coisas como mais valioso, mais motivos da nossa alegria, deleite e prazer, que não é Cristo. Então, o que motiva, o que gera essa ira infinita é que nossos corações não se deleitam e não glorificam Cristo em tudo. Então você vê, a justificação só tira o obstáculo para o propósito, que é fazer nossos corações se deleitarem somente em Cristo, como o Pai se deleita. Então pregar Cristo torna isso claro, de novo, o valor infinito de Cristo, em cada tema, em cada subtema, o propósito final, e sempre tem que chegar no final desse valor infinito de Cristo. É por isso que não adianta alguém tentar misturar, ou colocar o jargão cristão na psicologia secular, porque ela não tem nada a ver com Cristo, ela não tem nenhum interesse em Cristo, nada tem. Ela não quer, ela tem um foco totalmente humanista e secular. Ela nunca vai estar dentro do que é pregar a verdade de Deus, nunca. Nem naquilo que você acha que
pode ser útil em alguma coisa, não é? Ou sempre é falsificação, quando qualquer sermão, ele carrega algo de, em vez de manifestar a glória de Cristo, manifestar um moralismo por achar que o homem pode fazer algo que realmente honre a Deus, que não Cristo, ou não aquilo que Cristo opera em nós. Então o valor de Cristo está no centro. Essa é a primeira coisa. Segundo, que pregar a glória de Cristo significa mostrar a cada um de nós que o amor de Cristo por nós é a manifestação do seu valor infinito para nós, não é? Então o amor final do coração de Cristo é o Pai, é o próprio Cristo, e nós nunca estamos no centro desse amor. É assim que Deus nos ama. E se isso for um problema para você, o seu coração não foi regenerado para amar a verdade, porque é sobre isso que é a verdade, não é? Pregar Cristo significa mostrar ao povo, o pregador está pregando, e é por isso que eu disse que, como você sabe que está ouvindo a verdade de Deus num sermão, ou a pregação do Evangelho da glória de Cristo? Porque pregar é manifestar ao povo que ser amado por Deus, ou ser amado por Cristo, significa que nunca você vai ser o valor mais precioso para Deus e para Cristo, mas que Ele permite você desfrutar desse valor. Esse é o amor que Ele tem por nós. O amor que Ele tem por nós é tirar os impedimentos que eram a barreira de nós desfrutarmos o valor infinito dEle, a glória dEle. Você, longe de o amor dEle por nós nos colocar no centro e fazer de nós o alvo de alguma coisa, o amor dEle por nós é manifestado em tirar os obstáculos, e a maior parte desse obstáculo somos nós mesmos, de desfrutarmos tudo que Ele é e glorificarmos Ele e enxergarmos essa glória. Por isso que quando Ele vai falar sobre qual é a condição do homem caído, Ele não diz que o homem sofre muito, a vida é horrível, e Deus veio tirar essas coisas horríveis. Ele diz assim, não. Aconteceu porque o Deus deste século cegou os homens para não verem a glória de Cristo. É por isso que os homens precisam ser resgatados, para verem esta glória, para se alegrarem nela, para verem aquilo que é o deleite do coração do Pai. Então, o amor de Deus por um homem é manifestado em que Ele permite que o homem desfrute da beleza de Cristo que ele desfruta. Ele tira os impedimentos soberanamente para que o homem veja, se glorie, se deleite eternamente naquilo que ele se gloria, nele mesmo. O Pai se gloria em Cristo, que é a imagem do Pai. Ou o Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então o coração, como uma fornalha, ela deve ser alimentada através da nossa mente, não é, por essa verdade, desse valor infinito, e o objetivo do que é ser amado por Deus é nunca estar no centro. Então é não esperar nunca se eu ouvisse um sermão que me coloque de alguma maneira no centro, ou eu como o foco, eu sei, isso é horrível, isso não traz alegria ao meu coração, isso é uma falsificação. Não importa se aquilo ali estava me motivando a viver uma vida da mais pura santidade no mundo. Isso é longe de ser a verdade de Deus. E o que ilustra bem isso, por exemplo, é João 11, de 1 a 6, que diz assim, uma história que todos nós conhecemos bastante. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e sua irmã Marta. E Marta era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. E mandaram, pois, suas irmãs dizer, Senhor, esse que está enfermo, aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então você vê, uma pessoa a quem o texto vai dizer várias vezes que Jesus amava, estava com uma enfermidade, ela era mortal, mas ele disse, isso aí é para a glória de Deus, essa enfermidade. Tudo que você pensaria, se você achasse que Lázaro era o centro disso, ao ser amado, é que as dores de Lázaro devem ser tiradas, essa aflição de Maria, de Marta. Então João aponta 2 vezes que Jesus amava eles. Então ele faz uma ligação no versículo 6, então, portanto, em outras palavras, porque ele amava Marta, Maria e Lázaro, ele ia deixar Lázaro morrer.
Isso era fruto do amor dele, porque isso ia fazer eles verem mais a glória de Deus do que Lázaro não morrer. O amor de Deus soberano por aqueles que ele vai restaurar e glorificar para manifestar a beleza infinita da glória dele em Cristo, esse amor é manifestado dessa forma. Então, porque ele os amava, ele não ia curar, ele ia deixar ele morrer. Mas é óbvio que Lázaro não morreu como um passarinho, como as pessoas costumam dizer, como se passarinho morresse de uma maneira muito maravilhosa. Lázaro morreu como a gente, sentindo dor, falta de ar, como as pessoas morrem, como você e eu estamos num hospital. Então, certifique-se disso no versículo 5, Jesus amava Marta e seu irmão Lázaro. Marta, sua irmã, e Lázaro. Portanto, quando soube, porque ele os amava, portanto, quando ele soube que Lázaro estava doente, ele ficou 2 dias no lugar onde ele estava. Você vê, é o amor dele que motivou ele não ir. É o amor. Por quê? Porque essas pessoas vão ver a glória de Deus. É isso, sabe? Então, observe que a explicação que Jesus dá no versículo 4 é que seu plano era fazer algo que glorificasse ao Pai e o Filho. Esta doença não é para a morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado através dela. Você vê, Deus é glorificado através, como Paulo disse, que Ele seja glorificado através da minha vida ou da minha morte. Então, quando a verdade do Evangelho é verdade para nós, está queimando na fornalha do coração, você vê, você nunca fica ressentido quando aquilo que mais glorifica a Deus é escolhido, porque isso era o que estava queimando em afeições em seu coração. Então, quando Jesus, João mesmo registra, disse para Pedro, você vai morrer como um mártir. João diz, porque essa era a morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Você pode pensar, olha, esse é o amor de Deus. O amor de Deus é deixar Pedro experimentar aquilo que mais glorificasse a Deus, porque isso seria o maior gozo para Pedro. Essa é a manifestação do amor de Deus. E o nosso coração, que é essa fornalha acesa, se nós fomos regenerados e não cristãos nominais, quando essa verdade chega, ela queima em afeições por Deus, porque nós começamos a sentir pelo Pai aquilo que o Filho sente, pelo Filho aquilo que o Pai sente, aquilo que o Espírito sente, produz em nós. E é por isso que Paulo diz assim, em Atos 20, 24, mas nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a carreira que é proposta por Deus, de manifestar essa glória infinita de Cristo. Ou em Filipenses 1:20, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido, glorificado, o seu valor vai ser visto, seja pela minha vida, seja pela minha morte. Você vê, esse deleite final em Cristo faz ele ver a vida, a morte, o sofrimento. É óbvio que, como eu disse, tudo isso envolve dor, sofrimento, humilhações, que o apóstolo Paulo experimentou, mas nunca ele tem algo que é maior do que a paz que excede a todo entendimento. De tal maneira que ele vê todas essas coisas, aflições, vida e morte, como uma maneira de Deus glorificar seu Filho. Então, você vê, se isso não é o foco, não é o evangelho que está sendo pregado, não importa quanta roupagem ou condenação das falsificações grosseiras estão acontecendo, quando essa verdade chega a nós, tem que haver uma crise, não é? E essa crise é resolvida nessa ação soberana do Espírito que faz essas verdades queimarem em afeições santas em nossos corações. De tal maneira que tudo que eu quero agora, por causa desse valor infinito que eu vejo em Cristo, é manifestar o que? Eu quero dar frutos para Deus. É por isso que Paulo diz, vocês não estão mais debaixo da lei, vocês não estão mais casados com a lei, vocês morreram para a lei para casar com outro marido, para dar frutos para Deus. É esse encanto, é esse amor. Que frutos? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Nada vai tirar a gente daquele centro do deleite na glória de Deus. Então é por isso que quase sempre quando a gente está falando, as pessoas estão falando sobre cristãos que não tem uma paz que excede a todo entendimento, ou o desespero final de quem supostamente é cristão, eles usam argumentos psicológicos.
dá um desânimo quando alguém que se diz cristão usa argumentos da psicologia secular para justificar aquilo, porque cristão ele só pode argumentar com a Bíblia, ele só pode ter argumentos bíblicos, senão ele não está sequer falando nada que realmente possa capturar o nosso interesse. Um cristão só está argumentando como cristão se ele está argumentando com o Evangelho. Se ele está usando os argumentos de qualquer filosofia para justificar aquela filosofia, aquilo não é uma justificativa. Ele não pode usar o argumento de uma filosofia tal para justificar aquela filosofia. Ele é cristão, então ele tem que usar o Evangelho, ele tem que usar a palavra de Deus e justificar aquilo dentro disso, dentro disso que é o Evangelho da glória de Cristo. Se ele não consegue, a argumentação dele é fútil, para não dizer diabólica, porque ele não pode argumentar sem desonrar e abandonar essa verdade do Evangelho da glória de Cristo, apelando para argumentos que fluem de algo que não existe para a glória de Cristo, que pelo contrário, é oposta a ela, e tudo aquilo que o glorifica. Então, mais adiante no versículo 40, Jesus disse a Marta: eu não te disse que você acreditasse se você via a glória de Deus. O que significa ser amado por Deus então, queridos? Não significa que ele vai nos salvar de morrer, de sofrer, não vai livrar Pedro de ser assassinado, Paulo de ser assassinado, Tiago de ser assassinado, e de nós morrermos com aflição, dor, não vai nos salvar disso. Significa que ele vai mostrar a sua glória e vai fazer aquilo que mais manifesta a sua glória para a nossa alegria, para a nossa eterna alegria, que é ver a sua glória, que é experimentar a beleza do Pai na face de Cristo. A cruz manifestaria mais essa beleza, então ela vai existir, em vez de ela ser evitada, por mais horrível que você possa achar que ela é, e ela é a coisa mais horrível que aconteceu nesse mundo, não é? Então você, ao olhar para João 17, você vê isso, essa é a grande oração sacerdotal de Cristo, ou seja, é a oração de Cristo pelo seu povo. Então o que de melhor ele pode pedir para o seu povo? O que ele vai dizer? Então você concorda que quando Jesus está orando pelos seus discípulos, ele está os amando. Nesse texto vai dizer, ele tendo os amado, amou-os até o fim. Então qual é a oração de amor de Cristo para os seus discípulos? Qual é a oração que mais manifesta o seu amor por nós? Em João 1, 17, 1, e depois no 5 ele diz assim: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho possa te glorificar. Então você vê, qual é a razão de tu me glorificar? É para que eu te glorifique. Essa é a oração por nós, é como ele está demonstrando, é a sua oração sacerdotal, o seu amor pelo seu povo. E agora, Pai, glorifique-me tu em tua presença com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então essa é a primeira coisa que Jesus pede na oração por nós. Eu vou te glorificar e tu vais me glorificar. Essa é a oração que manifesta o seu amor por nós. A resposta para a pergunta, como isso pode ser amor por nós? Se tudo que ele quer é glorificar o Pai e que ele seja glorificado no Pai. A resposta está no versículo 24 da mesma oração. Porque ele diz assim: Pai, aqueles que tu me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória. Então qual é a maior manifestação de amor dele? O que ele pode dar a quem ele escolheu, que manifesta esse amor imenso? Eu vou mostrar a ele a minha glória. É o que nós podemos dar, que manifesta todo o nosso amor por eles. Não é falar algo precioso sobre eles, é ver ele, a mim, como a preciosidade final, eles verem a minha glória. Isso é a alegria final, é a alegria pelo qual é o design do coração deles foi feito. Então, Pai, aqueles que tu me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que eles vejam a minha glória que tu me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Então você vê, primeiro ele ora ao Pai que restaure aquela glória que ele tinha com o Pai antes que o mundo existisse, a plenitude da sua glória. Então ele ora para aquilo que pode ser melhor do que pode acontecer conosco, que é quê? Que é ver essa glória para sempre. Eu quero que onde eu estiver eles sempre estejam comigo, para que eles vejam a minha glória.
Então, significa que ser amado por Cristo, em última instância, ser amado por Deus, o amor eletivo, o amor que nos alcançou, não é em nenhum momento chamar a atenção para um valor que nós temos, para o nosso valor, para o como nós somos especiais. Significa que Ele chama a nossa atenção para o valor dele, para que eles vejam a minha glória, não é? Mas como o mundo quer ser amado, queridos? Como você às vezes quer ser amado? Mostrando que você tem valor, mostrando que você é especial, mostrando que você é incrível, mostrando que você é maravilhoso. Nós queremos ser amados assim, nós queremos ser amados com tudo mostrando que nós somos o centro das coisas, a razão das coisas, nós somos maravilhosos. Mas o mundo quer ser amado assim. Mas se você quer ser amado assim, você não pode se deleitar com alegria indizível no amor de Deus. E a pregação do amor de Deus nunca vai queimar em afeições santas no seu coração. Porque em vez disso, o amor de Deus significa que Cristo nos dá algo infinitamente melhor para ser a nossa atenção. Que não é nós mesmos, mas Ele. Que não é o nosso valor, mas o valor dele, para que eles vejam a minha glória, ou seja, o meu valor infinito, a minha glória infinita, o meu caráter perfeito e infinito, e ao verem isso seja a alegria final dos seus corações. Ou seja, o que Deus te dá para você admirar, que vai ser a alegria final da sua vida, e que é a manifestação do amor dele, o que Ele te dá para admirar? Ele mesmo. Isso é o céu. E aqueles que não receberem isso, o dom da graça para admirar Deus para sempre, estão no inferno. Estão no inferno, porque não há nenhuma alegria, não há nenhum prazer, quando Deus é totalmente escondido de nós. Então Ele nos liberta da escravidão da autoexaltação. Pregação do Evangelho é sempre totalmente focada nessa libertação. É por isso que Paulo disse, um morreu por todos, logo todos morreram, para que eles vivam, não vivam mais para si mesmos. Mas, como eu disse, naturalmente, é assim que o mundo quer ser amado, é assim que o mundo entende o amor, e infelizmente é assim que muitas pessoas que dizem cristãos entendem o amor. É nós sermos feitos especiais, o centro de alguma coisa, então eu me sinto amado. Se não é assim, eu não me sinto amado. Essas pessoas não podem receber a verdade de Deus em seus corações, a fornalha ser acesa pelo Espírito e queimarem afeições santas para Deus, que produz os frutos do Espírito, que é a maior descrição de equilíbrio emocional e psicológico que você vai ver: amor, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão. Você não pode imaginar alguém psicologicamente, emocionalmente, totalmente desequilibrado e pensar nessas coisas. Elas são opostas. E elas são vitoriosas. Não quer dizer que os homens que Deus está moldando e o Espírito retirando os seus frutos não enfrentam 1000 dificuldades, mas elas nunca são finais, porque esses frutos são de uma semente incorruptível, imortal. Nada pode ser mais poderoso que elas. Então, essa paz vai vencer aquilo que naturalmente é contrário a ela. Essa mansidão, esse domínio próprio, eles vão vencerem. Ou então eles não são fruto do Espírito, porque é uma semente que morre, é uma semente que não vence. E nós somos regenerados de uma semente incorruptível, imortal. Então Ele nos liberta da escravidão da autoexaltação. E nós nos sentimos amados por Deus quando vemos que tudo aponta para o valor dele mesmo. E que o céu é para que eles estejam onde eu estiver, para que eles vejam a glória que tu tens, a glória que eu tenho contigo antes que o mundo existisse. Isso é o amor de Deus. É isso que o Espírito Santo queima na fornalha dos nossos corações. Um sermão tem sempre esse tema, não importa o subtema, não é? Nós temos muitos, mas sempre no final ele vai apontar para essa suficiência, glória, perfeição de Cristo, e sempre essa é o ponto para o qual todo sermão se dirige, se ele é bíblico. Então aqui ser amado por Cristo significa que Ele fará tudo o que é necessário para te satisfazer você com Ele mesmo, para satisfazer você com a glória dEle. Se não é isso que está acontecendo, não é nem o amor de Cristo por nós, nem nós estamos sendo direcionados para aquilo que realmente seria o céu para nós. Então nós não temos nada do amor de Deus operando em nós,
E nós podemos pensar ao ouvir 1000 sermões que nos estão falando sobre esta glória, sobre este amor que está focado em nos mostrar a sua própria glória como evangelho. Infelizmente, depois eu falei a cruz é totalmente centrada na exaltação de Cristo. Isso é em terceiro lugar. Pregar Cristo, pregar a glória de Cristo, é pregar que o objetivo da cruz não era você, não era eu, era Cristo. Esse é o objetivo final, é a razão final. Nós estamos incluídos como meios da manifestação desse propósito final. Então, o propósito final, a razão final é que Cristo morreu para a sua glória. Esse é a razão final. Você vê, as pessoas ficam ofendidas, mesmo quando você diz o que a Bíblia diz, que Cristo morreu pelos eleitos. Elas já estão ofendidas, porque elas veem que o foco não devia ser não só o homem, mas os homens, pelo valor infinito dos homens que eles acham que os homens têm, pela autoexaltação natural dos nossos corações hostis a Deus. Mas na verdade isso é mais ofensivo ainda, porque na verdade Jesus não morreu como um propósito final nem pelos eleitos, ele morre pelos eleitos, mas esse não é o propósito final da sua morte, e isso tem que ficar claro na nossa pregação. É claro que nossos pecados são perdoados e nós ganhamos a vida eterna, mas isso não é o fim, esse é o meio, porque como é que eu poderia me gloriar para sempre na glória dele, para que eu visse essa glória, se não fosse eu ganhar uma nova vida? Mas você vê, o final é a glória dele, esse é o propósito. Então nosso perdão, a nossa nova vida, não é o objetivo da cruz, o objetivo final são meios, como a justificação. Então o objetivo é desfrutar Cristo. É por isso que um evangelho que não queima em afeições, que nos faz desfrutar Cristo com alegria indizível e cheia de glória, não é. E quando as pessoas dizem assim, olha, essa pessoa aqui, apesar disso tudo, dessas coisas, ela é justificada, é óbvio que essa pessoa está definindo a salvação de uma maneira totalmente diferente do que Deus define. Está longe da definição bíblica do que é salvação e da razão pela qual o homem devia ser salvo e precisava disso. Então o objetivo é desfrutar Cristo e assim mostrar que ele é extremamente gratificante, o suficiente, valioso, precioso, e é por isso que aquelas pessoas debaixo daquela aflição enorme que Pedro descreve, morte, perseguição, filhos morrendo, eles se alegram em Cristo com uma alegria indizível e cheia de glória. Você vê como ela é vencedora? Que aflição você podia pensar ser pior do que todas essas coisas? Você morrer, os teus filhos morrerem, as pessoas que você ama morrerem, você perder os seus bens, você ser torturado, você ser jogado a leões. Então como é que essas pessoas tinham uma alegria indizível? Porque é essa semente imortal produzindo isso. Então aqui está a maneira como Paulo disse isso em 2 Coríntios 5,15. E como nós começamos o culto nesta noite, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para aqueles que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu. Você vê, ele morreu com esse propósito, para que todos vivessem, aqueles pelos quais ele morreu, para a glória dele, não vivessem mais para si mesmos. O objetivo não era centrado em nós de maneira nenhuma, é para que nós víssemos aquela glória, e isso é o céu que o Evangelho traz para nós. É o deleite do Pai no Filho, do Filho no Pai. Então, se a gente pudesse parafrasear isso, Cristo morreu para que você viva para a glória de Cristo, não para você. E tudo que acontece na sua vida deve ser, e nós não devemos ser, crer nessas coisas de uma maneira não funcional. Ou seja, tudo é para a glória de Cristo, mas eu vivo ressentido porque as coisas não são como eu quero. O meu ministério é para a glória de Cristo, mas aí eu tinha planos de ser ele assim, assado, mas não é. Eu estou chateado, estou triste, estou desanimado. Paulo não vai para a Espanha, então ele está arrasado. Não, isso não acontece. Cristo morreu para fazer muito de Cristo na sua vida, e se ele não fez, você não foi salvo. Não, ou se você foi dado a Cristo, Deus não te chamou ainda. Porque no dia que ele chamar um homem eficazmente, ele chama assim: Cristo morreu para que você viva para a glória de Cristo. Cristo morreu para fazer muito de Cristo na sua vida, e não muito para fazer muito da sua vida, ou muito de você, ou mostrar o seu valor incrível.
mas para mostrar o valor incrível de Cristo, a glória final de Cristo. Cristo morreu para que ele tenha um povo que glorifique Cristo, que se deleite nele, com uma alegria indizível e cheia de glória, que deixe claro para o mundo que isso é suficiente, que essa alegria, ela engole as tristezas da vida, de tal maneira que toda tristeza, a pior tristeza do mundo, são leves e momentâneas tribulações, e que você quer morrer, e você quer viver de uma maneira que Cristo seja totalmente glorificado, ou seja, eu quero morrer de uma maneira que fique evidente de que Ele é precioso para mim, infinitamente mais do que a morte. Portanto, Ele é glorificado na minha morte. Não importa se é crucificado como Pedro ou num hospital com problema cardíaco. De uma maneira e da outra, há a tentação de a vida parecer mais preciosa do que Cristo. E quando fica evidente que não é, então Ele está sendo glorificado na minha morte. Você não precisa ser martírio. Em outras palavras, a cruz é radicalmente exaltadora de Cristo. E qualquer pregação da cruz que não é totalmente exaltadora de Cristo, não é a pregação da cruz. É o que Paulo disse aos Gálatas: vocês esvaziaram a cruz de Cristo. Ela não tem mais significado. Pregar Cristo crucificado é pregar isso. O próprio significado da graça é que nós não merecemos ser salvos. A essência da mensagem é que a gente não merece, que a gente merece a ira de Deus. Então como é que pode ter sido pelo nosso valor? Como nós podíamos ser o propósito, se a essência da cruz é que nós merecemos a ira de Deus somente, e Ele nos salvou sem a gente merecer? Como pode ser sobre nós, sobre o nosso merecimento, sobre o nosso valor, se a graça é exatamente salvar aqueles que não merecem, que merecem só o oposto? Então, portanto, a cruz não é projetada para glorificar o mérito do homem, o valor do homem, nada do homem. Pelo contrário, ela está mostrando, o homem merecia o oposto, olha o que ele está recebendo, é a graça, isso glorifica a Deus, é o projeto para glorificar a Deus, a graça de Deus em Cristo, e é isso que vai ser cantado na eternidade. É o fato de homens como nós terem sido salvos, quando nós merecíamos o inferno. Portanto, não há nada na cruz sobre glória para nós, ou sobre alguma posição que diz respeito a nós. É totalmente a cruz, é exaltadora de Cristo, da obra perfeita de Cristo, tão perfeita que até um miserável como eu pode ser resgatado por essa obra perfeita. A cruz de Cristo é tão central para o plano de Deus eterno, para exaltar a graça, que Ele planejou isso antes que existisse pecado. O mundo existe para que a cruz existisse nesse mundo. Então, por exemplo, 2 Timóteo 1,9 diz assim: Deus nos salvou e nos chamou com um chamado santo, não por causa das nossas próprias obras, mas por causa do seu próprio propósito e graça, que Ele nos deu em Cristo antes que o tempo começasse. Ou em outra versão, que Deus nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Ou seja, Deus planejou a graça em Cristo antes que houvesse um universo. Portanto, não havia ninguém para ser salvo, não havia nada ainda. Não havia universo, menos havia humanos que tivessem pecado ou que precisassem da graça. Assim que o plano central da cruz, do Cristo crucificado, é a história pela qual existe o universo. O universo existe por causa disso. Porque isso, a primeira coisa no coração do Pai é o que mais exaltará Cristo. Então é por isso que tudo o resto acontece. Por isso que quando as pessoas falam sobre algo que não é tão fundamental, mas quando as pessoas falam sobre a ordem dos decretos de Deus na mente de Deus, e as pessoas falam a respeito disso, tem nome para isso, né? A ideia de que Deus, em sua mente, a ordem é que Ele criou o universo, aí depois decreta que o universo cai, para depois, posteriormente, haver uma cruz, é totalmente absurdo. Porque você vê que, nessa ordem, a ideia inicial era só ter um universo. Aí depois acontece um problema no universo, e o universo tem que ser curado, mas não é isso. O primeiro pensamento de Deus é: o que glorificará mais meu filho? Então a cruz é o primeiro pensamento de Deus. Então a morte exaltadora da graça foi planejada como centro antes que houvesse o universo. Cristo crucificado é o plano da eternidade no coração do Pai. Mas não é só isso. Você vê, lá no início tudo começa porque
no plano eterno do Pai, a cruz mostraria mais a glória da graça de Deus do que qualquer outra coisa. Então isso, a cruz está lá, a morte de Cristo está lá no início, na verdade, antes do início, né? A gente não tem como expressar isso tão bem como aqui, antes dos tempos, dos séculos. É assim, não tem, é difícil. Antes que o tempo começasse, a cruz. E o que vai ser cantado na eternidade? A cruz. A Bíblia diz assim, em Apocalipse 5:9, e cantavam um novo cântico dizendo: digno é o Cordeiro, digno és de tomar o livro e de abrir os 7 selos, porque foste assassinado ou morto, mas a palavra lá é assassinado, e com o teu sangue nos compraste para Deus, de toda tribo e língua e povo e nação. Então não só Cristo é exaltado na eternidade passada, com o Pai fazendo um plano em que a cruz é central para glorificar Cristo, como é isso que vai ser cantado na eternidade futura, aquilo que mais glorifica a Cristo e mais manifesta as belezas múltiplas do seu caráter, um Deus santo, mas humilde, um Deus que reina sobre todas as coisas, mas disposto a obedecer e obedecer até a morte, essas belezas. Então na eternidade futura vai ser nossa canção, mas durante o tempo também Ele é o centro. Ele é o centro da história na eternidade passada, na eternidade futura e no tempo. Todo o tempo existe para a manifestação de Cristo. O mundo até sem querer, ou seja, o que eu falo sem querer porque eles não fazem conscientemente, tem que admitir essa centralidade de Cristo no tempo. Nós estamos hoje em 2018, depois de Cristo. A história é sobre Ele, de tal maneira que a história é antes e depois dele. É assim que nós contamos, mesmo o mundo ímpio, ele acaba tendo que se render a isso. Então, a Bíblia diz em Romanos 8:32, na plenitude dos tempos, a morte de Cristo pelos pecadores se tornou o fundamento e a garantia de todos os benefícios que nós temos. Por isso que ele diz assim, como Ele não nos dará com Ele todas as coisas? Porque tudo é a respeito disso, tudo é feito nele. Então, a resposta, não é? Quando você pergunta assim, qual o maior presente que Deus deu na cruz? É a beleza de Cristo. Ele glorificou Cristo de tal maneira que o céu para nós vai ser ver essa beleza, vai ser ver esse valor infinito dele, que foi mais manifesto, mais claramente na cruz. Essa é a razão da cruz. Então, alguém poderia dizer, como a promessa de Deus de que em Cristo nos daria todas as coisas no mundo, não envolvia aquilo que as pessoas que estão centradas no homem pensam, não seriam bênçãos terrenas ou melhor conforto, o contrário do que a gente viu na vida de Lázaro. É porque Paulo diz assim em Romanos 35, ele diz isso no 32, no 35 ele diz, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, todas as coisas que podem desestruturar psicológica e emocionalmente um ser humano, levar ao desespero. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez. E ele diz, nada disso vai poder nos separar dessa visão que nos faz ter uma alegria indizível e cheia de glória em Cristo. Porque nessas coisas, em vez de elas nos vencerem e nos levarem no seu turbilhão, nós vamos ser mais que vencedores nelas, por causa daquele que nos amou. Ou seja, nos amou ao mostrar o seu valor infinito, que essas coisas, essas angústias e perdas não podem eclipsar. Mas alguém podia se opor, porque a mente humana sempre é sagaz para tentar negar a verdade e dizer, olha, será que a Bíblia não diz que a aflição, a angústia, todas essas coisas não vão nos separar do amor de Deus, porque Ele não vai permitir que a angústia e a aflição enorme invada a nossa vida? É óbvio que não, o apóstolo Paulo está dizendo o oposto, não é? Ele não está dizendo que nenhuma fome, nudez, espada, e vai nos atingir. No versículo 36 ele diz, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Ou seja, a palavra espada é a palavra para ser assassinado. Então não é apenas que existe uma possível perseguição. Paulo diz, nós estamos morrendo, nós estamos nus, nós estamos sendo perseguidos, a espada tem nos alcançado, mas o que nos separa do amor de Deus? Nós sentimos esse amor, nos deleitamos nele, nós não estamos desesperados como o mundo, quando essas coisas estão entrando em nossas vidas. Em todas essas coisas, em vez de nós sermos massacrados, desesperados, subjugados, nós somos mais do que vencedores, por causa dele.
que nos amou. Ou seja, nós vemos o que é nos amar, é nos mostrar o valor final e infinito dele. Então, quando a gente olha para essas aflições, perseguição, fome, a gente vê coisas pequenas perto desse amor, no qual nós somos mais do que vencedores. Então, Cristo morreu para magnificar a glória final de Cristo, porque esse era o plano do Pai. A cruz, numa eternidade, começa todo o plano por causa da cruz, porque vai glorificar Cristo assim. Na outra eternidade, o que nós vamos cantar é a cruz, porque isso glorifica mais Cristo, e a cruz no tempo nos salvou de não vermos essa beleza. E agora, o que ela fez foi tirar os obstáculos para que nós fôssemos o alvo daquela oração de Cristo, para que eles estejam comigo onde eu estiver, para que eles vejam a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. O sofrimento faz parte do nosso chamado. Paulo diz assim, a Bíblia diz assim em Atos 14, 22, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecerem na fé, ou seja, firmes, né? Se deleitando em Deus, enchendo a mente com a verdade, para que isso chegue no coração e queime nessa fornalha afeições por Cristo, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, ou seja, no presente final de contemplarmos perfeitamente a glória de Deus, que é a resposta do Pai àquela oração de Cristo pelos seus discípulos. Então, a cruz exalta Cristo, fazendo que o sangue dele seja o fundamento da bênção final, e a bênção final é ver a glória dele, ver o valor dele. E pregar Cristo é mostrar que a cruz de Cristo é totalmente centrada em Cristo, e não em nós, nos homens, e nem nos próprios eleitos, mas em Cristo, de uma eternidade a outra. E depois, pregar a glória de Cristo significa mostrar que nascer de novo receber uma natureza que é totalmente centrada em o que é ser salvo. É absurdo as pessoas dizerem assim, essa pessoa, ela é assim, ela não tem, e ela não há essa alegria infinita e cheia de glória, o mundo vai, invade a vida dela, ela vai levada ao desespero, então a vida dela nunca tem o deleite de ser santificado pela beleza de Cristo, mas ela é salva. É óbvio que essa pessoa não está falando da salvação que a Bíblia está falando, óbvio que ela pode fingir que não é, mas ela está falando que salvação é ir para o céu. Mas um novo nascimento, ser salvo, significa que Deus abre os nossos olhos, os olhos do nosso coração, para a gente ver quão valioso Cristo é e desejável como Ele é para o Pai. Isso é ser salvo. Se isso não é verdade, o homem não está salvo. Mas ele foi justificado. Não foi. Ele foi justificado se isso se tornou uma realidade. Se não se tornou, não foi, porque essa é a única evidência. Ser salvo é ter olhos para ver Cristo como algo totalmente satisfatório, como a paz satisfatória, como gozo satisfatório, como tesouro satisfatório, que nada pode tirar. Por isso, nada pode nos desestabilizar neste mundo, por pior que ele seja. Por isso que Paulo diz, em 2 Coríntios 4 e 6, isso de duas formas. Paulo diz que o Deus deste mundo cegou a mente dos incrédulos. E essa cegueira é para impedir o quê? Qual o propósito da cegueira? Ele cegou os homens para não irem para o céu, para não verem que eles são valiosos, para não verem quão preciosos eles são, e como eles podem ter uma vida maravilhosa num suposto céu. Foi para isso que o diabo cegou os homens. Isso é a perdição? Não é a perdição. Ele cegou para os impedir de ver o quê? A luz do Evangelho, da glória, da beleza satisfatória, da alegria indizível e cheia de glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Foi para isso que o diabo cegou os homens. Ser salvo é ser curado dessa cegueira. Para quê? Para a gente ver a luz da beleza final, da satisfação, do valor, e de Deus, de Cristo ser o nosso tesouro totalmente satisfatório. O homem é salvo quando isso é a realidade, e ele está perdido e cego por Satanás quando não é a realidade dele. É isso que o diabo queria impedir, é para isso que o diabo cega. No versículo 6 ele descreve o que acontece na conversão. Deus brilha em nossos corações, para quê?
para nós não irmos para o inferno, para nós vermos nosso valor, para irmos para um lugar onde não tem sofrimento. Não, ele brilhou para dar a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. É por isso que ele brilhou. Você vê, a razão que Satanás cegava é para não ver a glória de Deus na face de Cristo, para não ver a beleza e o valor final de Cristo como totalmente satisfatório, como uma alegria indizível nos nossos corações. É por isso que Satanás cegava. E por que Deus disse, haja luz, e quebrou o poder de Satanás de cegar, para dar a luz do conhecimento da glória de Deus na face, ou seja, da glória, do valor, do conhecimento, do tesouro totalmente satisfatório que Cristo é. Foi para isso que ele disse, haja luz. Como é que você pode dizer, não, na vida dessa pessoa houve o haja luz, mas ele não vê. Ele não tem Jesus como a glória e a alegria totalmente satisfatória, o valor supremo, de tal maneira que outros problemas acabam com ele. Ou o pecado continuou para ele sendo o que era antes. Ele não é santificado por causa da beleza de Cristo. Ele tem que ficar ouvindo sempre só o trovão da lei para ter o medo suficiente. Ou seja, o trovão da lei, esse é o problema da lei. A lei diz, ela é santa, ela é justa. Ela diz o que é certo, mas ela não produz amor a Deus. Ela não produz nada, ela só declara como Deus é santo e como você é imundo. Então ela é uma maldição, ela só traz maldição. Ela é santa, maravilhosa, mas para o homem ela é uma maldição, porque ele não consegue ver a beleza que a lei está mostrando nesse caráter de Deus. Então é isso que acontece quando nós nascemos de novo. O Evangelho é pregado, no centro do Evangelho está o valor infinito de Cristo, como nós vimos o que é pregar. Um sermão que realmente é o Evangelho. Ele é glorioso em sua morte e ressurreição, que mostra a sua glória infinita, e Deus abre os nossos olhos para ver esse Cristo crucificado, moribundo, numa cruz, como a coisa mais bela que nossos corações já viram, de tal maneira que nós podemos ser entregues à morte todos os dias por causa dele, e isso em nós é uma alegria e não um desespero, e faz com que nós queiramos que ele seja glorificado em nossa vida e em nossa morte. Portanto, nem a nossa vida é um impedimento para esta glória, nem nossa morte, porque nós vemos as duas coisas como uma maneira de glorificar ele, essa glória que a gente viu. Então, num coração regenerado, Jesus nunca é chato, não é? Nunca é um assentimento intelectual, ele existiu, ele morreu na cruz, ele é a verdade. Não, é a verdade sobre ele que entra pela mente, queima na fornalha do coração e se transforma em afeições santas que transbordam em frutos, paz, alegria, gozo, em tudo que ele é para nós, em tudo que Deus é para nós em Cristo. Então Cristo é o Salvador, autenticador, todo glorioso, todo satisfatório, o Senhor do universo. E quando ele se torna todas essas coisas para mim, então eu fui salvo, porque nós somos salvos para ver essa beleza. Esse é o propósito final. Isso era não ter isso que fazia a ira de Deus estar sobre mim. Pregar a glória de Cristo significa deixar claro que é isso que é o novo nascimento. E algumas pessoas, elas separam as coisas, elas até falam coisas que parecem que é isso, mas daqui a pouco eles dizem que alguém que não tem isso é salvo. Então eles estão dizendo coisas que são contraditórias, quando ele coloca junto o que ele falou aqui e o que ele falou ali. Porque ele não quer ficar mal com o pensamento da nossa geração, ou da cultura que nos cerca. E a santificação exalta Cristo, esse é o final. Pregar a glória de Cristo significa mostrar a todo o povo que não apenas o novo nascimento, mas a nossa santificação, a nossa contínua transformação das nossas vidas, tem como objetivo a exaltação de Cristo. É por isso que Paulo, quando está falando sobre isso, é o amor que nos constrange, para nós não vivermos mais para nós mesmos. Então nós queremos produzir frutos para Deus. A santificação sempre vem de nós estarmos diante do Calvário, nunca no Sinai. Portanto, a pregação que produz a verdadeira santificação é totalmente centrada na glória de Cristo e não naquilo que o homem pode fazer diante da lei para se tornar melhor, mais aceitável e poder comparar o que ele faz com o que outras pessoas fazem. Se ele achar que quantas horas ele ora, quantas coisas ele faz, quanto tempo de televisão ele deixou de fazer, ou vê ou não vê, é ridículo. 2 Coríntios 3,18 diz: contemplando a glória do Senhor, nós somos transformados. Como nós somos transformados, queridos? Quando você se deleita cada vez mais nessa glória para o qual você foi regenerado para enxergar. É isso que santifica.
é contemplar Cristo no Calvário, e não o trovão da lei. Contemplando a glória do Senhor, nós somos transformados na mesma imagem dele, o que é a santificação. De um grau de glória para outro grau de glória, o cristão olha firmemente para a beleza de Cristo, e é isso que faz ele olhar a tentação, o mundo, o pecado, perder o seu apelo, o seu poder, é esse poder infinito. E você diz, mas e se o poder do mundo for muito grande? Mas o poder da semente que nos faz ver Jesus como belo e satisfatório é uma semente imortal, ela vence. Então o cristão olha firmemente para a beleza de Cristo, e ele só olha para a beleza de Cristo na palavra de Deus, não há outro lugar para você enxergar, por isso essa verdade é pregada. E é por isso que Satanás cega os homens assim, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então nossa admiração pela beleza de Cristo aumenta, a nossa satisfação nele aumenta, a nossa satisfação nele é profunda, todas as perdas da vida, tudo vai mostrando como essa satisfação nele é real, é grande, portanto elas cooperam para o nosso bem, que é ver mais a glória de Cristo, quer seja em nossas aflições, ou em tudo que compõe a vida, e o poder dos prazeres pecaminosos vai sendo quebrado por essa beleza, e nós somos colocados em conformidade com a imagem de Cristo, de um grau de glória para outro grau de glória, que manifesta o valor infinito dele. Você vê, essas 5 coisas compõem tudo aquilo que é o verdadeiro sermão. Se um sermão não está centralizado nessas coisas, não importa, ele não tem nada a ver com a verdade do Evangelho. Ele não é a boca de Deus falando. Em resumo, pregar que significa mostrar aos homens, ou ao nosso povo, não é? Falando especificamente dos pregadores, que tudo que existe no universo é para a glória de Deus em Cristo, não diz respeito a nada, a ninguém. E pregar Cristo significa mostrar que, mostrar semana após semana ao povo redimido, que ser amado por Cristo não significa ser chamado para a atenção do nosso valor, da nossa importância, mas ser amado por Deus é ser levado a ver o valor de Cristo, a qualquer custo, contanto que se veja mais dessa glória, mais dessa beleza, para apreciar seu valor para sempre, e que ele morreu exatamente para nos tirar da ideia de se valorizar e se ver, é para que nós não vivamos mais para nós mesmos. E pregar Cristo significa mostrar ao povo que a cruz é para a exaltação de Cristo. Esse é o propósito final, para magnificar essa glória. Isso foi o pensamento na eternidade, na mente do Pai e nos decretos do Pai. É o que nós vamos cantar na eternidade e é o que acontece no tempo. E pregar Cristo significa mostrar ao povo que quando nós nascemos de novo, nós recebemos olhos para ver a glória de Cristo. O que o Satanás tentava impedir era exatamente a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. E por isso que ele cegava, não tinha nada a ver com o valor do homem, era ver essa glória. Todo o empenho de Satanás, não importa quanta santidade seja pregada, todo o empenho de Satanás é que qualquer coisa nos leve para a ambição do dinheiro, ou para a ideia de que nós podemos ter um comportamento que faça nós parecermos belos para Deus e aceitáveis. Ele não se importa, porque ele só quer cegar os homens para a beleza da glória de Cristo, tudo o suficiente, como valor final. Então, pregar Cristo precisa mostrar ao povo exatamente isso. Quando nós nascemos de novo, nós recebemos novos olhos e corações para ver como Jesus é totalmente desejável, como nós temos nele uma alegria indizível e cheia de glória. E pregar Cristo significa mostrar toda semana ao povo que a contínua transformação em nossas vidas, que é a santificação, acontece quando nós mantemos os olhos fixos na beleza de Cristo. E qualquer mudança que não é por isso, pode haver mudança nas pessoas? Pode, a pessoa que vai para muda externamente, isso não tem nada a ver com nada que agrade a Deus, honre a Deus. A única transformação real é quando ela é produzida pela beleza de Cristo, quando nós mantemos os olhos fixos na glória de Cristo. Essa é a tarefa dos pastores, essa é a nossa tarefa esse ano, essa verdade entrar em nossas mentes
ir para a fornalha dos nossos corações, queimarem afeições santas, e nós vermos mais da glória de Cristo, e sermos mudados de um grau de glória para outro grau de glória. E qualquer sermão que não está centrado nisso, nessas coisas que nós vimos, não é aquilo que está sendo pregado, centrado na glória de Deus, e que é o Evangelho da glória de Cristo. Vamos ficar de pé, vamos cantar, vamos encerrar esse culto. No início a palavra era com Deus o Altíssimo. Na criação glória velada, em Jesus tudo que é Deus. Outro nome igual não há, outro nome igual não há. Só Jesus Cristo, homem Deus. Outro nome igual não há. Filho de Deus e Rei. Outro nome igual não há. Só Jesus Cristo. Se esvaziou e o céu deixou